Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. Parte importante da estratégia de campanha no segundo turno das eleições presidenciais, a busca por manifestações de apoio mobilizou as campanhas de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e Jair Bolsonaro, do PL. O ex-presidente Lula recebeu o apoio dos candidatos que tiveram a terceira e a quarta maior votação no primeiro turno, Simone Tebet, do MDB, e Ciro Gomes, do PDT. Nomes como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o ex-ministro José Serra, do PSDB, Roberto Freire, presidente do Cidadania, e os economistas Arminio Fraga, Pércio Arida e Pedro Malan também anunciaram que votarão no candidato petista no segundo turno. Um deles muito comemorado foi o do ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, que anunciou o apoio à candidatura de Lula no segundo turno das eleições. Temos agora para vocês imagens do tweet feito por FHC, dizendo, abre aspas, neste segundo turno, voto por uma história de luta pela democracia e inclusão social. Voto em Luiz Inácio Lula da Silva, fecha aspas, e com as fotos dos dois, mais jovens de um lado, claro, no passado, e uma foto mais recente dos dois agora nesse momento de vida. Já o atual presidente, candidato à reeleição, consolidou a esperada parceria com nomes próximos, como os governadores reeleitos no Rio de Janeiro, Distrito Federal e Paraná. Bolsonaro também confirmou outros apoios importantes entre governadores, incluindo Romeu Zema, reeleito em Minas Gerais, e o tucano Rodrigo Garcia, que apesar da derrota nas urnas, segue como governador de São Paulo até o fim do ano. Ele pega 3 governadores dos 3 maiores estados que têm esses governadores, esses 3, Rio, São Paulo e Minas, muitos prefeitos apoiando eles. Aí entra a máquina administrativa. Ele faz uma aposta numa possível interação da máquina administrativa de Brasília com a máquina administrativa São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, com a máquina administrativa de todos esses prefeitos, eu te dou o número. Em São Paulo, 550 de 645 prefeitos estão com o governador. No Rio de Janeiro, 89 de 92. E em Minas, 600 de 853. As alianças ajudam a construir uma imagem de força junto ao eleitorado, na tentativa dos candidatos de obter os votos que precisam para vencer a disputa no próximo dia 30. A questão é narrativa, essa palavra que o governo federal adora. É a narrativa de sair com um espírito vitorioso para a disputa do segundo turno. Jair Bolsonaro teve um resultado que não foi constatado pelas pesquisas eleitorais e ele acaba puxando uma onda considerada positiva, essa estratégia de campanha reeleição. Ou seja, já começa o segundo turno com pinta de vencedor, com os governadores ao seu lado, anunciando medidas, dizendo que viajará ao Brasil, mostrando que não está isolado. É o oposto do que a gente constatou na campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Havia uma expectativa de vencer no primeiro turno, ou que a diferença com Jair Bolsonaro fosse menor, não se confirmou. E aí a campanha petista entrou naquele modo desânimo, que é muito perigoso para um segundo turno. Então, o que a gente vê agora é um confronto de narrativas. Qual apoio importa mais? O dos governadores, que estão na ponta da linha pedindo voto, ou daqueles que foram derrotados nas urnas na disputa de segundo turno, no caso de Simone Tebet ou Ciro Gomes. A diferença apertada do primeiro turno colocou Lula à frente com uma vantagem de pouco mais de 6 milhões de votos, num universo de 118 milhões de votos válidos. Nesse cenário, até que ponto os anúncios de apoio podem influenciar o resultado do segundo turno? Nesse episódio do Item Mais, vamos falar sobre isso e monitorar as campanhas dos dois candidatos mirando a votação no dia 30 de outubro. Para isso, conversamos com os repórteres que acompanham de perto os bastidores dos dois candidatos que disputam a presidência. Quem chega primeiro é a Tainá Falcão, repórter aqui da CNN Brasil e que tem feito a cobertura de todos os passos do ex-presidente Lula. Tainá, mais uma vez, bem-vinda aqui ao Item Mais, trabalhando bastante. Tainá é o que a gente chama aqui, na linguagem jornalística, de carrapato, ou seja, está ali grudadinha com o ex-presidente Lula, acompanhando bem de pertinho a campanha. Tainá, mais uma vez, muito bom falar com você.
Oi, Carol, tudo bem? Prazer é meu estar com você aqui, com os ouvintes do Item Mais. Vamos atualizá-los agora sobre essa segunda etapa. Segundo turno é uma nova eleição. Vamos contar o que está acontecendo na campanha do ex-presidente Lula. Tainá, passado o primeiro turno, é hora da gente observar os números que vieram das urnas. O quanto que o resultado de 2 de outubro tem influenciado na agenda de campanha do candidato do PT? Carol, vamos lá apontar algumas diferenças do primeiro e do segundo turno. No primeiro turno, o ex-presidente Lula teve em todas as regiões do país, exceto no Centro-Oeste. A região foi demandada para o seu vice, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Então foram agendas muito espaçadas, porque o formato adotado pela campanha inicialmente era o formato tradicional de comício, um comício fechado, aberto para os seus apoiadores, claro, mas com uma limitação de público, palco, um certo distanciamento dos eleitores, com discursos, pouco contato com a imprensa. Nesse segundo turno, até pelo tempo ser mais curto, a campanha fez uma reavaliação de formato, alterou do comício para as caminhadas, para o corpo a corpo, e começou a focar mais em lugares onde, de acordo com o primeiro turno, ele precisa de voto, né? Sudeste, é claro, é uma preocupação dele e do seu principal adversário, do presidente Jair Bolsonaro. Então a campanha do ex-presidente já está muito direcionada para o interior de São Paulo, para a Baixada Fluminense e para Minas Gerais. Interior de Minas, né? Minas Gerais é muito grande, então ele vai tentar equilibrar com visitas recorrentes durante esse primeiro turno. Claro, tem uma preocupação também de não deixar Bolsonaro avançar no Nordeste, então ele já marca a presença nessa segunda semana de início de segundo turno no Nordeste, mas serão as últimas visitas à região, até porque ele precisa estar junto dos seus candidatos a governo, né? Todos que estão indo para o segundo turno vão ter a fotografia com o ex-presidente Lula, ele vai pedir voto, tal, o que já é de praxe, mas a campanha nacional vai focar no Sudeste. Tem uma previsão de passagem também pelo Amazonas e uma pressão interna da campanha para que ele visite o Centro-Oeste. O ex-presidente não foi ao Centro-Oeste no primeiro turno porque ele designou essa tarefa ao seu vice, o governador Geraldo Alckmin, que é quem faz a interlocução com o agro. Mas, dado o desempenho do presidente Jair Bolsonaro na região e a necessidade de sinalização para certos setores, que é o caso do agronegócio, a campanha avalia que seria necessária uma passagem pela região também, o que está em discussão. Ainda olhando para esse resultado do primeiro turno, onde o ex-presidente Lula precisaria ganhar mais espaço? Na região sul, onde Bolsonaro teve maioria dos votos, Centro-Oeste, e no Sudeste ele só ganhou em primeiro lugar em Minas Gerais. Daí minha pergunta, Tainá, quais são os palanques regionais que devem ganhar a atenção de Lula? Qual será o papel dos políticos locais nas articulações da campanha? E qual é a estratégia para neutralizar os apoios de governadores a Bolsonaro, principalmente de colégios eleitorais muito fortes, como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais? Carol, assim, a campanha sabe que saiu atrás na primeira semana com os apoios do presidente Jair Bolsonaro, né, que conseguiu apoios relevantes. Ele já tinha o Cláudio Castro no Rio de Janeiro, conseguiu o Rodrigo Garcia em São Paulo e fechou essa trinca com o Romeu Zema em Minas Gerais. Mas tem uma organização interna também na campanha petista para colocar na rua e para dialogar com a ponta no interior dos estados, aqueles deputados estaduais eleitos, os prefeitos. Tem uma mobilização do PT regional também para tentar fazer chegar esses eleitores em cidades mais distantes, onde ele precisa melhorar o voto, que é, sobretudo, no interior desses estados. As propostas dele e a tentativa de neutralizar a vantagem do presidente Jair Bolsonaro. Ele não tem governadores, mas ele tem apoios fortes neste segundo turno, conseguiu boas sinalizações e boas fotografias. Acho que o apoio mais esperado e comemorado dentro da campanha foi, sem sombra de dúvidas, o da Simone Tebet, do MDB, que vai ter uma atuação forte, uma presença em palanques. Ela está prevista também de fechar uma tríade pelo agro com o Geraldo Alckmin e a Cátia Abreu, que também se declarou apoio explicitamente a Lula nessa primeira semana. Então, não são os governadores, que a gente
obviamente não pode ignorar, porque são pessoas que estão com a máquina do Estado, mas são apoios relevantes para diálogos necessários nesse segundo turno. Eu volto a dizer que a campanha do petista está focada no Sudeste. Veja que ele já começou a primeira semana visitando cidades do interior de São Paulo, periferia. Ele está mais presente no interior de São Paulo, onde avaliações internas até acham que o Geraldo Alckmin não foi suficiente para atrair o apoio necessário. Então, a gente vai ver muito Lula, interior de São Paulo, Baixada Fluminense, já que o presidente Jair Bolsonaro ganhou nas 13 cidades da Baixada, e Minas Gerais, onde ele tem ali um escopo de apoiadores que pretendem levá-los a lugares onde o presidente Jair Bolsonaro pode avançar agora com o apoio do Zema. Lembrando que lá ele teve uma votação acima, considerável, mas ainda assim uma margem que pode ser diluída, segundo a avaliação interna, de pouco mais de 500 mil votos sobre Bolsonaro. Ainda na linha dos apoios, Tainá, temos Simone Tebet, terceira colocada na votação em primeiro turno, e Ciro Gomes, o PDT, que ficou em quarto lugar na corrida presidencial, declarando voto em Lula nesse segundo turno. Qual é o peso desses apoios e como eles devem aparecer na campanha de Lula? Carol, são apoios muito importantes. Se você imaginar que juntar as duas votações dá um número até bem acima e uma margem folgada para o ex-presidente Lula conseguir vencer essas eleições, mas ainda não há uma precificação do quanto que isso vai reverter em voto, né? O que se esperava ali de Ciro Gomes era realmente um apoio mais tímido, foi conseguido uma declaração que, né, veio sem um pedido de voto, sem a menção do nome do ex-presidente Lula, mas ainda assim a campanha tenta explorar essa mudança de tom do ex-ministro e ex-presidenciável Ciro Gomes. O PDT está 100% com Lula, na figura do presidente nacional do partido, Carlos Lupe, tem feito reuniões recorrentes, sugestões de agenda e de encaminhamento nesse segundo turno para a campanha. E tem a Simone Tebet, que foi o apoio mais esperado e celebrado dentro do PT. Simone Tebet, que, segundo as pesquisas, tem uma forte probabilidade de migrar os seus votos para o ex-presidente Lula. As pesquisas indicam que há uma transferência mais fácil de votos de Tebet para Lula do que de Tebet para Bolsonaro. Então vai ser um apoio que a gente vai ver sendo amplamente explorado. A gente pode imaginar Simone atuando em algumas frentes que são necessárias de dificuldade para o ex-presidente, que é o agronegócio, onde o ex-presidente também tem certa vantagem e tem que blindar essa vantagem, que são os votos das mulheres. Então, a gente pode esperar isso sendo melhor explorado pela senadora e ex-presidenciável Simone Tebet. Já se fala em uma gravação solo, uma participação à parte de Simone, sem a figura do ex-presidente Lula, né, ao lado, mas para tentar atrair esse voto mais ao centro, que é o voto da Tebet, né? Tentar fazer uma sinalização para o mercado, para o agro, para mulheres, para todas essas possibilidades de voto que podem ampliar a votação do ex-presidente Lula no segundo turno. Diferente de Ciro, a Simone, como a gente viu, ela veio disposta a atuar na campanha. O que eu ouvi do Carlos Lupe recente foi: Ciro só estaria disposto a participar efetivamente se as pesquisas demonstrassem dificuldade para o ex-presidente. Então, é muito difícil que a gente veja a atuação do Ciro, como a gente vai ver a presença da Tebet agora no segundo turno. Então vamos agora focar nas fatias do eleitorado. A gente, acompanhando ainda os números do primeiro turno, percebemos a força de Bolsonaro entre os evangélicos e no agronegócio. Quais acenos Lula deve fazer para esses eleitores mirando o segundo turno? Carol,
Então, logo começou o segundo turno, os aliados de fora do entorno petista do ex-presidente Lula começaram a fazer pressão, sobretudo aqueles do voto mais moderado, por um posicionamento mais claro. Uma carta ou mais de uma carta para setores segmentados. Eu cheguei a questionar o ex-presidente sobre isso, tem uma semana, um pouco mais do que isso, se ele estava disposto a assinar uma carta direcionada. E ele me respondeu que não vê possibilidade de abraçar essa ideia, porque ele teria que fazer um movimento semelhante para N setores. E o entendimento dele e de seus aliados mais próximos é que isso não faria diferença. Uma carta, além do que, para os evangélicos, por exemplo, isso pode bater de frente com um dos principais argumentos do ex-presidente, que é dizer que não mistura política e religião. Mas há aí um problema a ser resolvido, que é como responder às acusações que têm surtido efeito do outro lado, do lado do presidente Jair Bolsonaro, sobre essas faltas de costume. Porque até aqui a campanha tem reagido na justiça e tem reagido quando surge alguma fake news ou algum movimento de apontar ou trazer alguma fala do ex-presidente que pode impactar nesse voto religioso. A campanha do lado petista responde com um esclarecimento que não tem o mesmo efeito do que o efeito da pauta negativa, né? Então, assim, dentro da campanha tem um desentendimento sobre qual seria a melhor forma de responder a esses setores e de se posicionar. E até para alguns aliados, o que eu percebo, o entendimento que não há muito mais o que se fazer para avançar nesse público do que o que já tem feito. Então, por isso daí a carta não seria tão necessária, né? Para alguns, há o entendimento de que esse é um campo tomado pela campanha adversária, né? Quando eu estou falando ali dos evangélicos, especialmente. Até chegou a rodar, circular aqui entre os jornalistas, e foi divulgado por alguns aliados do ex-presidente uma carta supostamente assinada por ele no dia de Nossa Senhora Aparecida, que depois foi desmentida pela campanha, que não era uma carta oficial. Então, o discurso do ex-presidente Lula tem sido o de Estado laico, o de que ele respeita todas as religiões. Ele fez um vídeo falando de aborto, que era contra o aborto, fazendo um posicionamento mais enfático sobre esse assunto, mas a campanha não avança tanto a ponto de sacramentar um posicionamento direcionado a uma religião. Falando sobre agronegócio, eu diria o mesmo, porque quando perguntei da carta, ele também falou que gesto semelhante para o agro não cabia. O que está acordado até agora na campanha é que quem vai fazer o diálogo, continuar fazendo o diálogo com o agro, é Geraldo Alckmin, Carlos Fávaro, Simone Tebet, que é um apoio recente, e Kátia Abreu. Tem também dentro da campanha petista o entendimento de que ele precisa ir ao Centro-Oeste, onde o Bolsonaro tem vantagem, mas isso não ficou acordado, não está firmado nesse compromisso. Então é isso. Em relação a esses setores que são mais difíceis para o PT, há um certo compasso de espera, de se manter as estratégias que já foram adotadas no primeiro turno e de se esperar para ver se vai haver o convencimento do ex-presidente Lula, né? Não da campanha em si, mas do próprio ex-presidente que resiste. Tainá Falcão, muito trabalho pela frente, então, a agenda aceleradíssima do candidato do PT, claro, afinal o segundo turno já está se aproximando. Obrigada mais uma vez por compartilhar com a gente um pouquinho do que você vem acompanhando no seu dia a dia e até uma próxima. Bom trabalho. Carol, sempre um prazer conversar com vocês aqui no Item Mais. Adoro o nosso papo. Muito obrigada pelo convite. Um beijo da cidade mais bonita do Brasil. Agora puxando sardinha para mim, minha cidade natal, Maceió, Alagoas. Até a próxima. Partidos tradicionais e de peso na política brasileira preferiram se manter neutros no segundo turno das eleições presidenciais. A postura de boa parte deles foi liberar os filiados para que se posicionem individualmente. A direção nacional do União Brasil decide liberar seus diretórios e filiados que sigam seus próprios caminhos com responsabilidade no segundo turno
das eleições presidenciais e estaduais. É isso, olha, o MDB não fala nem em Lula, nem em Bolsonaro. Diz que decidiu dar liberdade para que cada um dos diretórios, cada um dos filiados MDBistas, né, se manifeste conforme sua consciência. O PSDB definiu que permanecerá neutro no segundo turno das eleições, mas liberou que os diretórios estaduais se posicionem da forma como preferirem. Entre as siglas que decidiram tomar partido no segundo turno, a campanha de Lula recebeu o apoio do PDT, do Cidadania, do PCB, do PSTU, do PCO e da Unidade Popular. Já o presidente Jair Bolsonaro conta com a adesão do PTB e do PSC na corrida eleitoral até 30 de outubro. Já falamos sobre como essa disputa por apoios tem sido vista pela campanha de Lula. E agora vamos falar sobre a visão da campanha do candidato à reeleição, Jair Bolsonaro. Para isso, recebemos o outro repórter carrapato que está ali coladinho com Jair Bolsonaro, o Leandro Magalhães. Leandro, muito bom te ter por aqui mais uma vez no Item Mais, assim como Tainá, trabalhando bastante. Por isso, o agradecimento é em dobro por dispor de um tempinho aí na sua agenda para conversar com a gente. Bem-vindo. Ô, Carol, sempre é uma satisfação participar de qualquer programa com você, seja na televisão, seja no rádio, seja podcast. Você sempre traz uma leveza muito grande, né, para o jornalismo e um bate-papo, que eu acho que é o interessante. E realmente, a gente está fazendo jus ao repórter carrapato. Cada dia a gente está em um estado diferente. Leandro, eu começo essa nossa conversa com a mesma pergunta que eu fiz para a Tainá ao iniciar o nosso bate-papo. O quanto que o resultado do primeiro turno tem influenciado a agenda de campanha de Bolsonaro? Carol, o resultado do primeiro turno das eleições mostrou para a equipe de campanha do presidente Jair Bolsonaro que é preciso colher mais votos. Além disso, é preciso falar com aquele grupo, com aquele segmento da sociedade que a campanha do primeiro turno não conseguiu atingir, não conseguiu falar. Então, para isso, a gente já sentiu uma diferença. Primeiro, o número de viagens. O presidente Jair Bolsonaro está viajando muito mais. Ele faz, por exemplo, 2 visitas, visita 2 estados em um dia só. Além disso, ele escalou a própria primeira-dama com a senadora eleita Damares Alves para as duas visitarem estados e cidades da região Nordeste para falar com o eleitorado feminino. Então a gente já percebe aí que a campanha está preocupada em falar com aquele grupo que a campanha do primeiro turno não conseguiu atingir. Quando a gente olha o mapa do Brasil, ainda com os números do primeiro turno, Leandro, Jair Bolsonaro saiu derrotado da região Nordeste. Qual que é a estratégia, nesse momento, da campanha do PL, da campanha à reeleição, para conquistar o eleitor nordestino? Carol, além das visitas, das viagens, né, em vários estados da região Nordeste, por exemplo, ele vai visitar Pernambuco novamente agora. Além disso, contar com os aliados, contar com os senadores que foram eleitos, ou com aqueles que não foram eleitos, né? Serem braços do presidente Jair Bolsonaro nos estados. Além disso, como eu falei, a própria Michele Bolsonaro, a primeira-dama, e a senadora eleita Damares Alves estão visitando cidades da região Nordeste. Então, a gente vê uma atenção maior para a região. Além disso, a propaganda eleitoral no rádio e na TV, essa semana, ela teve um detalhe ali que foi dar destaque para o Dia do Nordestino. Então, a equipe se preocupou com isso, mostrar que o presidente Jair Bolsonaro está antenado, né, quer dar atenção para a região Nordeste. Além disso, eles vão trabalhar na propaganda eleitoral ações do governo federal na região, né, e uma delas é a questão da transposição do Rio São Francisco, né, a obra que foi concluída na gestão dele. Leandro, agora vamos falar sobre os apoios que o presidente Jair Bolsonaro recebeu, entre eles de governadores já reeleitos nesse primeiro turno, por exemplo, Rio de Janeiro, Distrito Federal. Temos em Minas Gerais o governador reeleito Romeu Zema também declarando apoio em Bolsonaro. Em São Paulo, Rodrigo Garcia também declarando voto ao candidato à reeleição. Mesmo que Rodrigo Garcia tenha saído derrotado das urnas no primeiro turno, não foi para o segundo turno no estado de São Paulo. Mas daí minha pergunta, Leandro, como é que a campanha vai trabalhar esses apoios a ponto de transformar essas declarações em votos dos eleitores? E acrescento, como neutralizar os apoios de peso que Lula tem recebido, como, por exemplo, do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Carol, de imediato, no primeiro momento, após o primeiro turno, né, o resultado do primeiro turno, o presidente Jair Bolsonaro conseguiu ter
importantes apoios. Além dos representantes aí dos principais estados, que é São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, ele também vem conversando com governadores de outros estados, governadores e políticos, né? Senadores eleitos e também parlamentares. Qual é o discurso do presidente? O discurso do presidente é aquele discurso que foi falado em 2018, menos Brasília, mais Brasil. Né? O compromisso dele é trabalhar para poder ajudar as cidades, ajudar os estados, né? E é nesse caminho que ele vem buscando apoio não só de governadores, mas também de prefeitos pelo país, né? Por exemplo, ele esteve em Santa Catarina, ele fez um encontro com cerca de 200 prefeitos em Santa Catarina, além do candidato Jorginho Melo, do PL, que vai concorrer agora novamente ao segundo turno, né? ao cargo de governador. Então, além dos apoios que ele vem costurando com os candidatos, ele já vem conversando com os prefeitos para meio que se comprometer já em colocar ainda em prática, intensificar o que ele havia falado em 2018, que é trabalhar para menos Brasília e mais Brasil, ajudar os municípios. E aí um outro desafio que é colocado, Leandro, temos uma eleição das rejeições. Tanto Lula quanto Bolsonaro têm altos índices de rejeição. Só que o de Bolsonaro é um índice maior, segundo as pesquisas. Qual será o espaço que será dedicado a uma campanha negativa do adversário nesse segundo turno? Carol, respondendo a um ponto que eu não respondi sobre a pergunta lá sobre o apoio do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, a equipe de campanha do presidente Jair Bolsonaro avalia o seguinte, que o PSDB está muito dividido, tanto que o partido teve o apoio do Rodrigo Garcia em São Paulo, e na avaliação deles, nomes importantes que declararam apoio ao ex-presidente Lula não conseguiriam angariar muito voto, isso no dia 30, né, no segundo turno das eleições. Eles avaliam que são nomes importantes, mas que na prática não conseguiriam. Além disso, em relação à rejeição, né? Como é que a equipe do presidente Jair Bolsonaro está pensando em trabalhar isso em relação ao ex-presidente Lula? É tocar em um ponto bastante sensível, que é a questão da corrupção, que na avaliação da equipe não tem como responder isso, não tem como justificar o que aconteceu lá atrás no governo do ex-presidente Lula, né? E explorar isso não só no discurso do presidente Jair Bolsonaro nos próximos debates, como também na propaganda no rádio e na televisão. Leandro Magalhães, muito trabalho então pela frente, como eu falei com a Tainá há pouco, é uma agenda acelerada, com muitos eventos previstos, muita movimentação, um bom trabalho por aí, boa correria e a gente volta a se falar com certeza. Mais uma vez, obrigada, um beijo. Grande beijo, Carol. Tô viajando agora para Minas Gerais, e lá vai ser uma agenda bem intensa, mas depois tem Pernambuco, depois tem São Paulo e por aí vai. A gente vai conversando. E assim encerramos o Item Mais de hoje, de olho nas eleições, na corrida eleitoral. É segundo turno que vem por aí. E claro, a gente segue acompanhando todos os desdobramentos e repercussões e notícias por aqui. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Um ótimo fim de semana e até lá. Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Revisão editorial Maremoto, Amanda Mira. Pauta e produção, Danilo Santana e Cecília Fernandes. Edição e sonorização, Ana Mariquito. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil e aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.